compartilhar, meus amados, do texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículos 15 e 16. Isaías capítulo 49, versos 15 e 16. Como temos aí a ajuda da mídia, não é? Embora eu vou fazer de novo a pergunta: quantos de vocês trouxeram suas Bíblias? Isso, levantem, não deixem de trazer. Nem sempre nós usamos, né, a oportunidade de ler, uma vez por outra eu peço para não usar o vídeo para que nós possamos ler os textos, mesmo que eles estejam em versões diferentes. Mas hoje nós vamos aproveitar do texto que está ali, nesse domingo que nós dedicamos às mamães. Já fizemos o nosso culto de ação de graças pela manhã, mas ainda estamos envolvidos, né, com estas celebrações. Vamos ler juntos então? Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de vocês. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Amados e amadas, não há quem às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, já não tenha dito ter sido esquecido ou esquecida por Deus, ou pelo menos que já tenha dito ou tenha tido a vontade de dizer que não consegue compreender, porque parece que Deus não está interferindo na sua vida, não está interferindo na sua história. Nesse texto célebre do profeta Isaías, chamado de o profeta evangélico, há algo como que uma janela escancarada, nos permitindo ver que a lembrança de Deus de nós, ela é marcante, ela é verdadeira, e eu diria mais, ela é chocante. Por isso não caiamos então na tentação de achar que de repente nós somos tão pequenos diante de Deus que Ele não tem por que se preocupar conosco. Quando nós percebemos a pequenitude da Terra, um dos bilhões de planetas que existe nesse universo, mas tão pequeno, ao ser comparado com muitos outros, isso pode de repente nos levar a pensarmos assim em relação a Deus. Eu fui colocado num planetóide, numa coisa tão pequena se compararmos a outros planetas bem maiores, né, do que o nosso nesse universo aí de bilhões, de 70, 60 sextilhões de estrelas, mas que Deus sabe o nome de cada uma delas, né? Nós ficamos nos perguntando, será mesmo que eu tenho importância para Deus? Se existimos num planeta assim, que importância na verdade podemos ter diante desse Deus, criador de planetas, como eu disse, bem maiores do que o nosso, desse nosso no qual nós existimos? Sabe, se nós pensarmos assim, não vamos chegar a lugar nenhum, porque nós não podemos nos esquecer que, apesar desta realidade de estarmos num pequeno planeta deste universo, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nas Sagradas Escrituras não há referência a nenhuma outra criação, a nenhuma outra civilização que tenha sido criado dessa forma. Sim, nós somos muito pequenos diante de Deus, mas por isto chamados, talvez por isto chamados de forma carinhosa por Jesus Cristo, de pequeno rebanho. Somos o pequeno rebanho ao qual Deus disse, Jesus diz, que vai nos dar o reino. Lucas 12:32. Se não temos que cair na tentação de achar que somos tão pequenos diante de Deus e que Ele não tem então por que se preocupar conosco, também não caiamos na tentação de achar que por causa dos nossos pecados, o nosso destino é mesmo viver longe de Deus. E eu diria até que esse é um pensamento natural, porque a separação, o abismo, a distância que há entre a santidade absoluta de Deus e a perfeição absoluta de Deus, das nossas limitações, dos nossos erros, da nossa pecaminosidade, nos faz com que fique admitir que Deus queira se relacionar com a gente.
que Deus realmente queira ter algum tipo de relacionamento conosco, e que é de fato, de certo modo, até uma lógica, acharmos que nós estamos fora do pensamento de Deus. Mas quando somos colocados diante da afirmação de que Deus se fez gente como a gente em Jesus Cristo, que nele, em Jesus, se via a glória de Deus andando no nosso meio, como então achar, como pensar que os nossos pecados sejam capazes de nos afastar de Deus de uma forma definitiva, como se de repente Ele não nos suportasse olhar? Será que pensaram desta forma os sábios do Oriente? Os chamados magos que, quando olharam na Caldeia as estrelas, não resistiram à convicção de que podiam encontrar e ver a salvação de Deus enviada à humanidade? Com certeza não. O Deus que torna a cruz do Calvário necessária para que nela o Senhor Jesus, sua essência, a essência de Deus, feito ser humano, expiasse, pagasse os nossos pecados, esse pode ser o Deus que não nos suporta a olhar? Bem, talvez caibam aqui as palavras de Calvino, que, se inspirando em Agostinho, disse: Deus, de um modo divino e maravilhoso, nos amou, mesmo quando tinha todo o direito de nos odiar. Mas o grande final é este: Ele nos amou. Ele nos amou primeiro, antes que nós pudéssemos amá-lo. 1 João 4,19. Deus amou tanto o mundo, Jesus diz, em outras palavras, Deus amou tanto o mundo que me deu a este mundo. Me enviou para que todo ser humano que creia em mim tenha a vida eterna, todo ser humano, logo todo pecador e pecadora, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano é um pecador, uma pecadora. Não importam os nossos pecados, porque quando eles são deixados aos pés de Cristo, nada nos impedirá de encontrarmos o sentido, o significado da vida, que tem como um dos seus aspectos básicos o de existir para sempre. Que tal existir sob o amor de Deus, que é o que faz a vida ser eterna no sentido melhor, mais perfeito, mais completo que pode ter esta palavra eterna? Se não cairmos na tentação de achar que somos tão pequenos diante de Deus, que Ele não tem por que se preocupar conosco, e não cairmos também nesta tentação de achar que por causa dos nossos pecados, o nosso destino é mesmo viver longe de Deus, então vamos nos livrar também da tentação de não nos desanimar com as aflições da vida. Não há promessas de que possamos viver a vida em brancas nuvens. Todos os fiéis profetas de Deus enfrentaram momentos difíceis, e a igreja desde o Pentecoste que já vive a grande tribulação. Me perdoem meus irmãos pré-milenistas, a quem eu respeito e costumo amar muito, mas eu creio firmemente que a igreja já vive a grande tribulação desde os dias de Pentecostes. Em uns lugares mais, em outros menos, numa época mais, em outras menos, a igreja de Jesus Cristo sempre esteve, está e estará até o final dos tempos sob provação. Bolhas e aflições então passam sobre as nossas almas, porque nós somos a igreja. E às vezes é verdade, acabamos repetindo as palavras do Senhor meu quando disse na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Mas eis que surge de forma categórica, exponencial, o texto do profeta. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? E embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de vocês. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e os seus muros estão sempre diante de mim. Pela manhã nós pregamos sobre muros em volta de nós, em volta dos nossos lares, das nossas famílias, do nosso relacionamento conjugal, da nossa fé. E mostramos como esses muros devem nos falar de segurança divina, como fala nesse texto. É uma afirmação de Deus usando o mais terno afeto humano, do amor materno. É Deus nos dizendo: ainda que o amor de vocês de um pelos outros possa falhar, porque a ideia é esta, ainda que uma mãe venha se esquecer, o que Deus está querendo dizer, ainda que o amor que vocês
possam ter de uns pelos outros, possa falhar, não importa de quem seja esse amor, a minha lembrança, o meu cuidado com vocês não falhará. Não, claro que não. Os apegos humanos não conseguem explicar a fidelidade divina, não são suficientes para indicar a plenitude da fidelidade divina, por mais que nossa compreensão lógica possa ou queira argumentar, por mais que as aparências queiram dizer que nós nunca estamos fora da mente de Deus, que Deus sempre nos tem no seu coração, eu não posso fugir à realidade que me cerca. Afinal de contas, eu tenho que ver e rever e pensar e se envolver com meus irmãos em Cristo, com esses milhares de cristãos na Nigéria, no Sudão, na República Democrática do Congo, na Índia e na China, que estão sendo mortos por causa da palavra de Deus, e me identifico com eles quando eles, nos seus sofrimentos, têm de dizer: sou pobre e necessitado, mas eu sei que o Senhor pensa em mim. Deus pensa neles. E Deus pensa neles, inclusive, através dos nossos pensamentos em relação a eles. Quando Deus, por meio de Isaías, pergunta: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Deus estava dizendo que isso pode acontecer. Pode acontecer. Lembremos-nos daquela mãe que no cerco de Samaria procurou o rei Ben-Hadad, rei da Síria, para lhe dizer que, combinada com outra mãe, ferveu seu filho para comer. 2 Reis 6, 28 e 29. Sabemos pela história de que no último cerco a Jerusalém, no ano 70, horrores sobre mães tendo de comer os próprios filhos ficaram relatados e estão relatados na história. Não há no Brasil mães que forçam suas filhas a venderem seus corpos. O que Deus está dizendo é que mesmo que uma mãe, símbolo do mais terno afeto entre os seres humanos, venha a ignorar isto, Ele, Deus, sempre será amor, por isso justo, e nada fará com que Ele haja de forma diferente. Afinal, o amor de Deus supera o amor do pai, o amor de mãe. O texto bíblico do rei Davi, lá nos Salmos 27:10, diz: quando meu pai e minha mãe me abandonarem. Então é possível que pai e mãe abandonem seus filhos, e quantos fazem isso? Quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. A Bíblia declara que Deus é amor, 1 João 4,8. Deus, em sua própria essência, se tornou ser humano por causa do seu amor, e o seu amor é infinito, é mais profundo, é mais terno, é mais verdadeiro do que o mais sincero que um amor que um ser humano possa ter em termos de amor por um outro ser humano. Com certeza, o amor finito continua tendo no amor de uma mãe por seus filhos o melhor exemplo que há em termos de proximidade ao amor verdadeiro na terra, mas continua sendo um amor finito. O amor de qualquer ser humano é um amor finito, só o amor de Deus não é finito, é infinito. Por isso o contexto desse texto é a segurança, é a promessa que Deus fez nesse caso da restauração da terra de Sião, do povo de Israel, projeção da igreja de Jesus Cristo, o Israel de Deus, o Sião de Deus hoje e para sempre. Como igreja de Jesus, não nos enganemos, somos servos, somos servas daquele que tem todo o poder no céu e na terra, mas que não deixa de ser, pelo que fez por nós, o servo sofredor, e por isso nos previne sobre o sofrer, inclusive por sua causa. Somos desafiados para situações radicais, que de uma forma ou de outra traz e trará razões de sofrimento para nós, individual e coletivamente falando, mas jamais seremos esquecidos ou ignorados por Deus. Sem dúvida, nesses dias de insegurança, falcatruas, canalices, desrespeito à lei, aos direitos humanos, nós ansiamos por ouvir o que nos consola, ou de repente ouvir aquilo que nos passe a ideia de que de repente nós podemos viver isentos de sofrimento, mas isso é um desatino. Dar ouvidos a isto é uma loucura.
totalmente fora da realidade da palavra de Deus. O Dr. John Stott uma vez pregou qual o símbolo que a igreja escolheu para ser o seu símbolo de fé. Ela poderia ter escolhido o berço no qual o menino Jesus foi colocado, porque esse seria o emblema da encarnação do Verbo, o maior milagre de todos os tempos, Deus se fazendo gente, mas não fez isso. Não foi o berço que a igreja escolheu. Ela poderia ter escolhido a banca do carpinteiro, dignificando o trabalho manual e que tanto bem pode fazer à humanidade, mas não fez. Ela poderia ter escolhido como seu símbolo o barco sobre o qual Jesus ensinou tantas vezes as pessoas e que ele usou para fazer dos discípulos pescadores de outros mares, mas não fez. Ela poderia ter escolhido uma toalha para lembrar que foi com uma toalha que ele, Jesus, nos ensinou a profunda lição e a necessária lição da humildade, mas não fez. Ela poderia ter escolhido o túmulo vazio que nos fala da ressurreição, mas não fez. Ela poderia ter escolhido uma pomba ou uma chama de fogo simbolizando o Espírito Santo, mas não fez. Não fez, ainda que todos esses símbolos nos falem da fé cristã, e não fez porque a igreja escolheu a cruz. A igreja priorizou a cruz, a igreja prioriza a cruz. Sem a ressurreição a nossa fé é vã, mas a ressurreição só tem sentido por causa da crucificação. Qual a importância da ressurreição para nós se Jesus não tivesse morrido, crucificado? Lutero lembrava, quando às vezes falavam da questão do crucifixo, ele dizia de uma forma interessante: a cruz vazia é importante, mas a cruz vazia não prova a ressurreição de ninguém. Jesus podia ter continuado morto na sepultura e a cruz estaria vazia. A cruz em si, como um todo, é o símbolo daquilo que nós cremos, porque ela fala de um Deus que chegou a esse ponto de dar-se através do seu Filho, de passar como um ser humano por um dos sofrimentos mais inexplicáveis e complicados de se explicar na vida do ser humano, que é a crucificação, e o fez por causa dos nossos pecados. E é por isso que o texto sagrado diz que ele levou sobre si as nossas dores, curando-nos de todas as dores. Não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer que quando ele foi crucificado, ele estava passando pela dor do câncer que você passa. Ele estava passando por aquela enfermidade que não consegue sair do seu corpo, por maiores que sejam os tratamentos e por mais intensas que sejam as suas orações. Ele sabe o quanto custa essa dor, esse sofrimento. Por isso, na cruz, ele passou por isso. Se não queremos, irmãos, ser iludidos por esse tipo de pregação que tapeia, a gente tem que ter coragem de acreditar nisso e depender do amor de Cristo, do amor de Deus que cuida de nós, haja o que houver, mesmo sabendo desta realidade. Porque não se esqueçam, ele disse que para segui-lo nós temos que tomar também a nossa cruz. Se pela cruz eu aprendo que ele sofreu por nós, morrendo em nosso lugar, para que pudéssemos ser perdoados, eu aprendo também pela cruz que ele, Jesus, colocou de lado a sua humanidade para sentir a dor como um ser humano. Ele entrou em nosso mundo de carne e sangue, lágrimas e morte, também para que os nossos sofrimentos se tornassem mais suportáveis à luz do sofrimento dele, como crucificado. Aí eu, pastor Valdemir, pergunto diante desses argumentos, se posso viver então, sem passar pelas aflições da vida, quando a cruz dele, do meu Salvador, me fala da angústia que sofreu por mim, e quando ele me diz, como eu disse há pouco, que eu devo então tomar para segui-lo, tomar a minha cruz. Não há como viver sem sofrer, e por isso não há maior infelicidade do que se ver nas profundezas da dor sem Deus. E a Bíblia, irmãos, aí é cristalina. Se eu espero de Deus só para esta vida, se eu conto com Cristo só para esta vida, eu sou um dos mais infelizes dos seres humanos, ok? Sem o Deus que em Jesus Cristo se torna no Deus de lágrimas, que chora comigo,
que entende também a minha dor e segura a minha mão nos lugares mais profundos e escuros, no vale sombrio da morte que Ele passa com a gente, porque nem a morte, nem a vida, nem a morte me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, escreveu o poeta sagrado. Então eu tenho que entender o que significa esta proximidade, esse cuidado, esta atenção de Deus para comigo. Eu valho o mundo para Ele. Mas isso não significa que eu não tenha que passar pelas vicissitudes da vida, que eu não tenha que chorar, que eu não tenha que sofrer, como todos os seres humanos atingidos pelo pecado têm que experimentar. O sofrimento sempre trará perguntas, mas se sobre os nossos sofrimentos estiverem as marcas da cruz de Cristo, nós seremos sempre mais do que vencedores, e Deus em nós fará o que tem de ser feito, curando e restaurando o que precisa ser curado e restaurado, curando e restaurando aquilo que Ele sabe precisa ser curado e restaurado em nós. Meu amigo e amiga conosco que ainda não se entregou, não se deu a Jesus Cristo, você precisa crer em Jesus e assim buscá-lo, recebê-lo como Senhor e Salvador absoluto. Sem que isso signifique viver sem problemas, não é verdade, você vai continuar tendo problemas, você vai morrer, como todos os seres humanos morrem. De repente, até por causa de Jesus, você vai começar a enfrentar problemas que até então você não enfrentava. Não temos o direito de pregar um cristianismo de tapiação, mas também não podemos esconder um cristianismo que diz que nós somos mais do que vencedores, e se somos mais do que vencedores, é porque somos mais do que vencedores. Mesmo que não saibamos, às vezes, explicar como é que nós somos vencedores, diante de tantas situações que, aos olhos dos outros, podem nos fazer tão derrotados quanto eles, mas não é verdade. Não estamos derrotados, sempre somos mais do que vencedores. Com a ajuda do Espírito Santo, busquemos e recebamos a Jesus Cristo. Deixe-se nas mãos do Espírito Santo de Deus para experimentar esse amor de Cristo, que a Bíblia diz excede a todo entendimento. Efésios 3,19. Esse amor de Cristo, que é o próprio amor de Deus, e cuja paz também excede a toda compreensão, conforme Filipenses 4,7. Com certeza, amados e amadas, acreditemos que Deus se preocupa conosco, Ele se preocupa conosco, sim. Acreditemos que mesmo pecadores, o nosso destino não é viver longe de Deus. Ele em Cristo Jesus nos torna seus filhos. O apóstolo Paulo, na maravilhosa epístola aos Romanos, quando ele fala da doutrina da justificação, ele diz que é como se Deus me olhasse, sabendo que eu sou pecador, que eu continuo pecador, mas porque eu recebi o seu Filho como meu Salvador, Ele não vê mais pecado em mim. Porque Ele me olha como se estivesse vendo o seu Filho, Jesus Cristo. E é isso, irmãos, que nos dá a certeza de que mesmo nas nossas limitações, nas nossas vicissitudes, nos nossos erros humanos, se nós pertencemos a Jesus Cristo, somos propriedades dele. E se há alguém que sabe cuidar do que lhe pertence, é Ele. Você pertence a Jesus Cristo? Você é propriedade de Jesus Cristo? Nenhum ser humano gosta de ser considerado propriedade de ninguém, mas em relação a Jesus não tem fuga. Em relação a Jesus não tem jeito. Ou você é propriedade dele, ou você não vai experimentar o que isso significa. E pode ter certeza, não há coisa melhor na vida do que ser propriedade de Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós convidamos você para vir a Jesus, não é para ter uma vida sem problemas, a sua conta na Caixa Econômica subir, a sua poupança ficar rendendo muito, não é para isso. Nós estamos chamando você para ser propriedade de Jesus, e aí fazer o que Ele quer que você faça, e não aquilo que você acha que pode ou deve fazer. E Ele vai cuidar da sua vida, porque Ele zela por aquilo e por aquele que lhe pertence. Então Ele vai cuidar da sua saúde da forma que tem que ser cuidada. Ele vai se envolver com as suas lágrimas, com os seus sofrimentos, do jeito que tem que ser, como alguém que, aliás, entende, como eu disse há pouco, por causa da cruz,
o que significa sofrer e sofrer e sofrer. Venha a Jesus Cristo, acredite que não há por que desanimar com as aflições da vida. No mundo vocês terão aflições, o Senhor diz, mas não se desanimem, não fiquem desanimados. Eu venci o mundo e eu sou a causa da vitória de vocês. Você já veio a Jesus? Você que está conosco nessa noite, você tem certeza que já veio a Jesus Cristo? Você que está sendo alcançado pelo nosso serviço de internet, você já veio a Jesus? Não volte para sua casa, não durma sem antes você poder responder a esta pergunta. Não, eu já pertenço a Jesus Cristo, eu já me dei a Jesus, eu já recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador absoluto. E eu gostaria que nós agora inclinássemos por alguns instantes as nossas cabeças. E eu quero dar uma oportunidade, eu tenho feito isso, mas sem insistir, irmãos, porque eu acho que isso não é um trabalho do ser humano, isso é obra do Espírito Santo de Deus, na esperança de que você vai deixar o Espírito Santo falar, se você estiver nesse caso, de não ter vindo ainda a Jesus. Porque sem que o Espírito Santo atue na sua vida, você não vai conseguir. Mas ele tem todo o interesse em fazer com que você venha. Então deixe que o Espírito fale. Não resista ao Espírito. Não endureça o seu coração, diz a Bíblia. E faça essa pergunta a você. E deseje encontrar agora essa resposta. Não importa como está sendo a sua vida. Talvez você esteja enganando sua mulher, enganando seu marido, enganando seus filhos, enganando seus pais, enganando a sociedade, enganando a si mesmo, não importa. Você vai deixar de enganar quando aceitar aquele que diz, eu sou a verdade. Não importa como estão os teus desatinos. Alguém cometeu o maior desatino por sua causa, de morrer como um pecador amaldiçoado, porque era amaldiçoado todo aquele que era crucificado. Ele assumiu ser amaldiçoado por causa da maldição do seu e do meu pecado. Então ele já cometeu um desatino muito maior do que você pode imaginar, por causa do amor que ele tem por você. Venha a Jesus. Você que está na internet, se quiser fazer esta decisão, entre em contato com o nosso chat, deixe uma forma de nós nos comunicarmos depois. Enquanto os irmãos estão orando, estão de cabeça baixa, se houver alguém aqui conosco nesta noite, que ainda não deu sua vida a Jesus Cristo, de forma completa, diz que queira fazer isso agora, onde estiver na galeria, à minha esquerda, aqui à nossa frente, dê apenas um sinal, levante a sua mão para que a gente possa providenciar os nossos pastores para ajudá-lo. Faça isso pela internet, como eu disse, entrando em contato com o nosso chat. Que Deus os abençoe a todos. Vamos então, irmãos, passar para o encerramento desse culto, já agradecendo a família, esta família amada que hoje esteve na direção, não é? Que são pessoas ativas, bastante ativas na nossa igreja, desde o filho até o papai e a mamãe. Nesse domingo eles apareceram diante dos irmãos de uma outra forma, não é? Dirigindo o nosso culto. Declaração final. Vamos ler juntos? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Terça e quinta-feira, irmãos, nós temos aulas de batismos, às 19h30, não é? Principalmente a juventude, mas não só a juventude. O pastor Hélio tem cuidado desse assunto. Nós estamos com um batismo marcado para o segundo domingo de julho, aproveitando uma oportunidade, não é?
nós vamos ter conosco aqui o filhinho do nosso missionário no Senegal, o Dr. Pablo. O menino quer se batizar e, como ele é ligado à minha família, a ideia foi que eu fizesse o batismo, né, dessa criança. Então vai ser um domingo especial, batizar o filho de um missionário da nossa junta, e aí os irmãos que estão esperando o batismo vão aproveitar a oportunidade, mais do que justo, né? Os irmãos também façam parte desse privilégio. Os irmãos devem procurar a irmã Aldinete, irmã Conceição, para deixar o seu nome. E aqueles que precisam, porque há um preparo, né? Para isso, o pastor Hélio já está nos ajudando às terças e quintas-feiras aqui na igreja, às 19h30. Nós tivemos 216 irmãos presentes, podemos falar em 300 pessoas, junto daqueles que com a internet, então, cultuaram conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor vire para nós o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.